Fala galera, padrão ouro, Mediciners, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo Medicina da Vida Real. Vocês estão ligados já nesse quadro aqui, falamos sobre várias patologias, várias situações que vocês vão se deparar daqui a pouquinho quando começarem na faculdade de medicina e ao longo da sua vida, da sua carreira médica. Se você gosta do nosso conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, porque tem muito conteúdo bacana aqui para todos vocês, certo? Chega de enrolação, let's bora pro vídeo chama que vem. Vamos falar hoje sobre asma. Gente, primeiramente, o que é a asma, né? A asma ela faz parte aí de uma das síndromes pulmonares obstrutivas crônicas, né? A gente tem dentro dessas síndromes chamadas DPOC, né, para os íntimos, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Basicamente nós temos aí três entidades. Nós temos a bronquite, nós temos a asma, que muitas vezes se misturam, né? O indivíduo pode ter uma forma que tem ali mais ou menos as duas fisiopatologias, e tem o enfisema, né? O enfisемatoso, aquela pessoa que, por exemplo, foi tabagista de longa data, ela acaba desenvolvendo também uma doença pulmonar obstrutiva. Mas quero passar para vocês qual é a ideia dessa doença pulmonar obstrutiva, o que está obstruído, né? Quem é que tem dificuldade para passar na via respiratória, como é que é esse negócio? A bronquite e a asma, elas têm como alvo ali da fisiopatologia da doença, o local mais importante acometido são as vias aéreas de médio a pequeno calibre, né? Nós temos ali os brônquios, os bronquíolos, brônquios de menor calibre e os bronquíolos também. Vale lembrar que os bronquíolos e brônquios são tubos, né? E esses tubos eles podem variar o seu diâmetro. Então, bronquite e asma tem como alvo principal os brônquios e bronquíolos. Já o enfisema ele tem como alvo principal os próprios alvéolos pulmonares. No caso dessas doenças, uma das bases, uma das consequências do processo da doença em si é a retenção de gás carbônico intraalveolar, ou seja, o volume residual do paciente aumenta. O que é esse volume residual? É justamente o ar que fica dentro dos alvéolos, independente se a pessoa expirou o máximo que ela pode. A gente tem um volume residual funcional e tem um volume residual que fica lá direto, né? Por quê? Porque se a gente tirar todo o ar do alvéolo, né, se isso acontecesse, você ia gerar um vácuo e o alvéolo ia fechar, colabar e a pessoa não conseguiria fazer hematose. Então, a obstrução dos brônquios e bronquíolos, ela pode, em algum momento, até dificultar a entrada do ar, numa crise de asma, por exemplo. Mas a principal consequência em relação à dinâmica do ar intrapulmonar é justamente esse aprisionamento de volume residual, a dificuldade de expirar e aumentando assim a quantidade de CO2 que fica ali dentro do alvéolo e também no sangue dos indivíduos, né? Ah, mas beleza, qual é a diferença então da bronquite e da asma, já que são duas entidades que acometem os brônquios e bronquíolos? Vamos lá. A bronquite, ela tem como uma base, né, mais forte da doença a inflamação das vias respiratórias. Inflamação dos brônquios e bronquíolos com bastante produção de muco, né, bastante secreção. O bronquítico ele tem muito escarro. Tem situações de bronquítico em crise de bronquite que, cara, o paciente está em crise no hospital, tá tossindo, tá escarrando, não para de sair escarro. Às vezes você consegue ali encher um coletor ali de quase 1 litro de tanto escarro que a pessoa está eliminando. E aí o que acontece? O que acontece é que essa inflamação excessiva nessas vias respiratórias, ela vai acumulando, né, o muco, o catarro, que geralmente é um catarro espesso, e esse acúmulo de catarro, ele vai gerar uma obstrução da passagem do ar. Nas crises, você pode ter dificuldade do ar passar também na inspiração, né? A pessoa tem dificuldade de botar o ar para dentro. Mas a gente tem que lembrar que você tem dificuldade para ir, mas também para voltar.
Então acaba que ela também aprisiona o ar que deveria sair na expiração e aí você tem a retenção crônica de gás carbônico. Agora, na asma, o que acontece é que ao invés de ter um excesso de produção de muco, as vias respiratórias são muito reativas. Então você tem um padrão de broncoconstrição mais importante. Ou seja, quando o indivíduo tem uma crise de asma, os bronquíolos e os brônquios, né, menores, de menor calibre, eles estão hiperreativos, eles estão fazendo muita broncoconstrição. O que significa isso? Você tem o fechamento ali da via respiratória pelo mecanismo de maior sensibilidade que essa via tem da pessoa que porta asma. E aí, ao invés de ter um excesso de secreção, o que vai gerar a obstrução da via é justamente esse menor calibre das vias respiratórias que a gente chama de broncoconstrição. Mas muitas vezes a pessoa tem um híbrido, né? Um meio termo. Então ela pode ter uma bronquite asmática, ela tem um padrão tanto de hipersecreção de muco quanto também de broncoconstrição. Ela tem uma via aérea hiperreativa. E aí você pode ter situações de crises piores, né? Porque você vai fazer uma broncoconstrição, vai dificultar a passagem da via aérea numa via aérea que já está cheia de muco, cheia de secreção espessa, e aí o cenário torna-se pior nessas situações. Bom, geralmente quem tem asma, né, a asma ela é uma doença que tem um fator genético bem importante, bem presente. Ela tem algum histórico familiar, não necessariamente de asma em si, mas a família pode ter um histórico de rinite, de atopia, alergia de pele, alguma intolerância alimentar. Então você tem algum histórico familiar que nem sempre se manifesta na forma de asma, mas tem a ver com esses casos que eu falei. Rinite, questões alérgicas, alergias alimentares, tudo isso conta como um fator genético para a pessoa que vai nascer com essa predisposição. E aí, quando o indivíduo ele é jovem, né, que ele tem o sistema imune, os órgãos linfáticos hipersensíveis, você pode reparar, quando a gente é neném, quando a gente é criança, pré-escolar e escolar, a gente fica doente com muito mais frequência. Quando a gente pega uma faringite, a gente sente muito mais dor de garganta, a inflamação das amígdalas é muito mais exacerbada, a febre é muito maior. Por quê? Porque o sistema imune da criança, órgãos linfáticos estão em crescimento, estão hiperreativos. Então, o que significa isso? A crise de asma ela tende a ser mais frequente, os quadros de asma tendem a ser mais severos e frequentes em indivíduos mais jovens. Muitas vezes acontece o quê? A pessoa vai ficando mais velha e as crises vão ficando mais brandas e menos frequentes. É claro que isso varia muito para cada situação, né? Tem crise de asma que a pessoa sempre tem asma grave, né? Tem situações que o paciente ele é muito sensível e tem situações que desde pequeno ele tem asma controlada, não tem muitas crises. Quando tem crise, são crises leves. Nesses casos, a tendência é a doença se acalmar com mais facilidade e mais cedo. Beleza, vamos falar aqui quais são os fatores de risco para desenvolver a crise. Porque para ter a doença, né, a herança ela tem um background, tem uma heredabilidade muito genética. Não tem tantos fatores ambientais que vão fazer a pessoa se tornar asmática, mas os fatores ambientais eles favorecem a crise, o desenvolvimento de quadros mais severos da doença. Os três principais são poeira, fatores irritantes do ar, né? Infecções da via respiratória, as mais comuns viroses e exercício físico. Por que exercício físico? Quando uma pessoa está com asma e não está com a doença controlada, se ela fizer exercício físico, ela vai ter liberação de adrenalina. E a adrenalina, ela acaba que, depois que a pessoa termina de exercitar, ela reduz seus níveis e aí você tem um contrabalanço do sistema parasimpático, da acetilcolina, e aí você tem uma broncoconstrição. Então a pessoa faz exercício e aí quando tem a queda da adrenalina e a elevação da acetilcolina, ela gera uma crise de broncoconstrição severa e ela entra em crise de asma. Tá, o que acontece então quando uma pessoa tem asma, né? O que ela sente, quais são as manifestações, quais são os sintomas e, obviamente, quais são os sintomas de uma crise de asma. A gente pode dividir ali, né, classificar a asma quanto a controlada
e não controlada. Existem mais subdivisões, tá? Parcialmente controlada ou não controlada, mas eu vou me ater aqui a controlada ou não controlada. Como é que a gente avalia se o paciente que tem asma está com a doença controlada ou não? É pela quantidade de sintomas que ele sente, né? Então vamos lá, quais são os sintomas de modo geral, né? Tosse, acordar durante a noite, durante o sono, com tosse ou com falta de ar, não tolerar, né, atividade física, exercício físico um pouco mais intenso ou simplesmente começar a ter falta de ar, dificuldade de respirar em repouso e obviamente nós temos aí consequências mais graves, né, como de saturação, cianose, né, que a gente pode ter, quando a pessoa tem crise de asma e está oxigenando mal, ela pode começar a apresentar as extremidades mais azuladas, ou se for uma cianose mais severa, às vezes até a ponta do nariz, a boca ficam azuladas. Esse é um sinal de excesso de hemoglobina com gás carbônico e pouca hemoglobina oxigenada. E o maior desfecho pode ser uma insuficiência respiratória, que a pessoa vai ser, obviamente, tem indicação de colocar uma via aérea definitiva, internação em CTI, ser entubada, e ela pode ser levada a óbito, né? Dado esses sintomas que eu citei para vocês, quando uma pessoa tem a sua qualidade de vida sendo atrapalhada por estes, você pode já partir do princípio que essa asma, pelo menos, ela é parcialmente controlada. Então, se uma pessoa acorda 2 vezes ou mais, né, à noite com falta de ar ao longo de uma semana, olha, nós temos aí quase que uma asma não controlada. Se essa pessoa, além disso, né, ela está com a tosse, acorda de manhã todo dia com tosse, se ela não tolera uma atividade física um pouco mais exacerbada, um pouco mais intensa, nós temos aí um cenário que está dizendo para a gente, ó, claramente que essa pessoa tem uma asma não controlada. Ou um dos maiores fatores de evidência de asma não controlada é se a pessoa, por exemplo, no último mês, nos últimos 2 meses, teve uma internação hospitalar por conta de uma crise de asma. Se ela teve uma crise há pouco tempo, é porque essa asma não está controlada. Crise há pouco tempo e sintomas atrapalhando na qualidade de vida, mas essa asma com certeza não está controlada. E qual é o problema disso? É que essa pessoa está exposta, ela corre risco de ter uma crise a qualquer momento. E aí isso pode ser letal para esse indivíduo, né? Vamos lá, tratamento para controlar a asma, sem ser uma crise, ele é diferente de um tratamento de crise, tá? A base do processo de tratamento, ela vai se dividir ali em dois ramos principais, 2 pilares principais. Primeiro, evitar e controlar os fatores de gatilho, ou seja, evitar as condições que irritam bastante a via aérea e podem deflagrar a broncoconstrição. E, no segundo pilar, tratamento farmacológico, que consiste em quê? Em broncodilatadores. O que são os broncodilatadores? São medicamentos que têm a capacidade de pegar o brônquio e manter o quê? Dilatado. Como que eles fazem isso? Estimulando o relaxamento ou inibindo a contração, né, do músculo liso que está presente ali, né? Para quem lembra de histologia, na via respiratória nós temos músculo liso, nós temos cartilagem hialina e nós temos tecido conjuntivo na formação desses órgãos. Mas nós temos também os broncodilatadores que inibem a contração. Aí eles agem diferente, eles vão inibir receptores muscarínicos, receptores de acetilcolina. Então você pode tanto estimular o relaxamento quanto inibir a contração. E também tem, né, corticoide. Geralmente quando você quer manter um paciente, né, que tem uma asma severa, paciente que já teve muitas crises mais graves, e você quer manter controlada, você pode adicionar ao tratamento broncodilatador um corticoide inalatório. Mas, eventualmente, você pode fazer corticoide sistêmico, via oral, por exemplo. Ah, qual dose? A dose vai depender justamente da classificação da severidade da doença. Como que você classifica a gravidade? Mas é basicamente com base nos sintomas, no tipo de internação que o paciente teve, foi para emergência, mas fez tratamento ali com nebulização, foi liberado, ou então teve que internar em CTI, teve que ser entubado. E aí você consegue
caracterizar se é uma asma leve, moderada, grave ou muito grave. Quanto mais grave for o quadro, mais intervenção medicamentosa você vai ter que fazer para manter a asma controlada. Então, por exemplo, num paciente que você classifica como asma grave, você começa o tratamento já com 2 tipos de bronquodilatador, seja ele para estimular o relaxamento ou inibir contração, e você pode colocar um corticoide sistêmico via oral e ainda tem um outro tipo de tratamento, eu ia esquecendo aqui, mas acabei de lembrar, que são os inibidores de leucotrienos. Leucotrienos são citocinas que estimulam, né, o recrutamento de linfócito e leucócitos ali, especificamente linfócito para a via aérea. Então, você inibir essas citocinas, você vai também acabar inibindo a inflamação de via aérea especificamente. Então, esses casos mais graves, você pode começar com todos esses 4 tipos. Bronquodilatador, estimular relaxamento, inibir contração, inibir leucotrieno e corticoide sistêmico. Aí, conforme o paciente vai sendo tratado, você percebe que ele está controlado, você pode testar, reduzir um step do tratamento. Ah, detalhe, todo paciente que vai tratar a asma, ele sempre tem que ter o fármaco de SOS, o fármaco de resgate. Ou seja, as bombinhas, né? Aquela que ele vai inalar. Nas bombinhas, o que tem ali? Ali a gente tem bronquodilatador de ação rápida. Ação rápida não é o início da ação, mas sim o tempo de ação. Por quê? Todo bronquodilatador tem ação rápida, mas eles podem permanecer muito tempo na via aérea da pessoa ou eles podem acabar a ação rápida. Então, esses que eu dei como exemplo, que a pessoa faz para manter o controle, eles são bronquodilatadores de ação longa. O que significa isso? Eles ficam muito tempo no corpo da pessoa agindo. Agora, os de resgate de SOS, eles têm ação rápida. Não é o tempo de ação, não é o início da ação, perdão, e sim o tempo. Então fez a bombinha, bronquodilator, beleza, daqui a pouquinho o fármaco sai do organismo e let's bora, o paciente saiu da crise. Bom, obviamente, gente, as pessoas que têm asma, elas têm que ter alguns cuidados importantes, né? Como evitar esses fatores de gatilho? Por exemplo, evitar, né, ter muito tapete em casa, cortina, sempre estar lavando, trocando lençol, roupa de cama. Agora, tapete e cortina é básico, não pode ter. Que mais? Sempre estar visitando o profissional da medicina que o acompanha para ver se a asma está controlada ou não. Que mais? Exercício físico, claro, tem que começar a fazer, faz bem, evita a asma, sim, mas se o paciente estiver em crise, aí não dá para começar, senão ele vai deflagrar a asma, né? A crise, a asma mais severa. Mas exercício físico é bom para a capacidade pulmonar, isso aí vai ajudar, desde que ele tenha asma controlada. Evitar tabagismo, né? Ou evitar a convivência com pessoas que fumam. Obesidade também é um fator de risco importante, por quê? Porque a obesidade em si, a própria obesidade, ela também pode exercer uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E o obeso, ele tem uma inflamação crônica corporal. E essa inflamação crônica, ela vai também influenciar na via respiratória, beleza? Bom, então, basicamente, né? Coisa simples. Olha, é muito importante vocês saberem reconhecer uma crise de asma. E como é que você faz esse diagnóstico, né, da asma? Numa emergência, é muito tranquilo. O paciente chega francamente ali com falta de ar, dispneia, e na hora que você vai auscultar o paciente, você vai auscultar o famoso sibilo. O que são os sibilos? É como se fosse um... Tem criança que está com asma, a criança está ali no colo da mãe e está escutando. A criança respira... E aí, de acordo com a intensidade do sibilo, você pode caracterizar se a crise é severa ou grave. Claro que não é só o sibilo. Então chegou um paciente, ele está com falta de ar, mas em ar ambiente ele está ali saturando bem, 95. Você vai lá escutar, ele tem sibilos, né, difusos em todo o tórax, não está localizado num lugar só, mas são sibilos discretos. Beleza, bota no oxigênio se precisar e faz nebulização, 3 sessões, intervalo de 15 minutos, corticóide venoso e vai para casa com a prescrição, golaço, beleza. Agora, tem que ter cuidado, por quê? Numa crise de asma grave, os sibilos podem sumir.
Como assim? Cara, a via respiratória está tão fechada que não dá nem para sibilar, porque o sibilo é quando o ar está passando num espaço estreito. Aí ele vai. Mas numa crise muito grave, você vai lá escutar, o paciente está. E você não escuta sibilo. Poxa, Bruno, como é que você vai saber então que tem uma crise de asma? Pela clínica do paciente, pela história. Então não tem sibilo nenhum, mas o murmúrio vesicular está universalmente reduzido. O que é isso? Quando você vai ao escutar um pulmão, você escuta o barulhinho do ar, né? Então, por exemplo, o cara que não está em crise muito grave, ele tem o sibilo, mas no fundo você está ouvindo o ar também. Né? Agora, crise severa, você vai lá escutar, não tem sibilo, mas também não tem o ar. Então, estamos diante de uma crise de asma grave. E aí, como é que você vai tirar a contraprova? Faz uma nebulização. Depois que faz a primeira, pode ser que tenha lá um grau de broncodilatação e você comece a escutar os sibilos ali. E aí você vai monitorando, né? E claro, o diagnóstico sem ser durante as crises acontece justamente por essa hiperreatividade da via aérea, né? Tosse crônica, despertar com falta de ar, poeira, fatores alergênicos, cigarro, exercício físico como gatilho para essa crise, e você faz a espirometria. A espirometria é um exame que você testa a capacidade pulmonar. E aí tem uma prova específica, né, que por exemplo é o peak flow. O que é o peak flow? O peak flow ele vai medir, você vai chegar lá, vai pegar tipo um tubinho, aí depende qual é a máquina, o dispositivo. Tem os mais modernos, tem o mais simples raiz, que é só um tubinho que tem como se fosse um medidor. Esse medidor ele vai deslocar de acordo com o ar que você assopra. Então quando você assoprar ali, ó, ele vai chegar até um determinado volume de ar que a pessoa expirou. E aí ela vai fazer o teste do broncodilatador. Ela vai fazer uma dose ali de, por exemplo, broncodilatador, um aerolim. Vai fazer um aerolim ali e depois de 5 minutinhos vai lá e vai assoprar de novo. Então, se ela tem toda a clínica suspeita de asma, vai lá, faz o peak flow. E depois que ela faz o broncodilatador, aquele volume de ar que ela expira aumenta, você tem ali uma prova broncodilatador positiva. Ou seja, tá na tua cara que é um diagnóstico de asma. É isso aí, galera. Ficaram por dentro de uma das síndromes mais importantes, muito comum em pediatria. Fica ligado, porque na tua emergência, uma vez no plantão, vai brotar um paciente com asma, beleza? Grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau!